Oi, quer algumas dicas boas de como aprender inglês ou como melhorar seu inglês? Então fica aqui até o final que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa útil no vídeo. Assista aí e deixe seu like. Bom, hoje em dia a gente já sabe que o inglês ela é muito útil nas nossas vidas, né? Tanto cursos para inglês, também carreiras profissionais, se você sabe inglês, normalmente os salários eles são mais altos. Então eu vim aqui dar algumas dicas para ajudar a melhorar o seu inglês e também para tornar o seu processo mais fácil e até mais interessante também de como você pode aprender uma língua nova. Bom, como motivação, uma coisa que eu acho interessante é que quando você aprende uma língua nova, você está aprendendo também todo um jeito de enxergar um mundo diferente. Não é como se você estivesse aprendendo só um meio de falar as palavras que você já conhece, só que de um jeito que você não sabia antes. Mas também existe um conjunto de ideias e também de expressões que você não tinha acesso só em português, e quando você aprende uma língua diferente, você tem acesso a ideias, a conceitos, a um modo diferente de você encapsular conteúdo de uma forma nova. Um exemplo que eu gosto bastante é dessa menina que ela fez algumas artes mostrando algumas palavras que elas não possuem tradução. Tem até uma palavra em português, né, que é cafuné. Tipo, você não tem como explicar cafuné com uma palavra só para outras pessoas do mundo. Você tem que normalmente usar expressões diferentes ou falar de uma forma mais complexa. Mas no caso, a gente tem uma palavra só para isso. E do mesmo jeito que tem uma palavras para português para uma coisa muito específica, existem palavras em inglês ou em alemão ou em francês que elas sozinhas já conseguem significar uma coisa só. Então, a aprendizagem de uma língua não é só um método de aprender uma coisa monótona, chata e sem vida, mas é uma coisa que é viva, interessante e pode aumentar o seu repertório até mental para você entender ideias novas. Bom, antes de mais nada é importante saber em que nível de inglês você está. Então eu tenho uma sugestão de site que é esse daqui. Ele é muito bom na questão de você conseguir nivelar o seu perfil de inglês. Se você já está no nível iniciante, básico, avançado, você pode fazer uma provinha de 15 minutos ou uma de 50 minutos. E caso você faça essas provas, elas dão um resultado para você e você consegue meio que saber o que você consegue fazer com aquele nível de inglês e o que você poderia melhorar para saber o que vai ser exigido no nível posterior. Esse é um exemplo do meu. Assim, eu já consegui ser fluente, né? Você vê a nota 77. E quando você fizer o seu e tiver o seu resultado, você vai ter uma nota assim, falando o seu perfil, o que você sabe e dando umas comparações de outros testes de inglês para ver em que nível você seria comparado. Bom, saber o nível de inglês é muito importante, porque isso vai te dar uma linha de o que você sabe e o que você não sabe. É importante você saber o que você não sabe já, para você poder se situar e saber o tamanho da jornada que você vai ter aprendendo um novo idioma. Bom, uma coisa que vai ajudar principalmente os iniciantes da língua inglesa é uma coisa que é chamada princípio de Pareto, ou princípio 80-20, que diz que não é exatamente esses números, né, porque eles podem variar, mas 80% do resultado vem de 20% do seu esforço. É como se a natureza e a vida ela não fosse exatamente linear. Então não é como se você dobrasse seu esforço, você dobra os seus resultados, mas é uma coisa bem mais desnivelada. Isso na prática, o que pode ajudar a gente é saber que se você aprender cerca de 20% da língua, você já consegue se comunicar com 80% das pessoas. Ou melhor, 20% do vocabulário é o que é repetido 80% das vezes. Então, se você memorizar as palavras mais usadas numa língua, você consegue se comunicar na grande maioria das vezes. Isso vai ser bem útil pra gente. Então, com essa dica, você já sabe que você deve encaminhar o seu esforço para as palavras que elas são mais utilizadas no inglês. Não vale a pena você aprender palavras muito técnicas ou você pegar um dicionário de inglês e memorizar palavra por palavra, porque você vai estar gastando muito esforço como se as palavras tivessem o mesmo valor, mas na prática existem palavras que nem você, eu, o, a, os, as, tempo, nunca, assim, sempre, que são repetidas com muito mais frequência do que palavras como telhado ou estalactite, sabe? Essas palavras que você não vai ouvir muito e você não vai usar muito também. Então, focar seu esforço em palavras mais úteis é o que vai render muito mais resultado no seu aprendizado. Materiais eu não tô com um agora, mas eu queria sugerir um chamado ficha pautada ou flashcards, que eles são uns retângulozinhos de papel que você pode usar para você melhorar a sua performance no inglês ou para você adquirir mais vocabulário. Bom, juntando com a dica anterior, você pode, por exemplo, escrever numa parte do papel
as palavras que você acha, as palavras que são mais comuns da língua inglesa, e isso você encontra em vários sites na internet. Se você joga no Google, você vai conseguir encontrar sites que eles te direcionam para as palavras mais comuns da língua inglesa e você pode escrever a tradução atrás. Então, eu te garanto que se você fizer isso com um número, por exemplo, de 1000 palavras, ou 2000, ou até 500 ou 100 palavras, na verdade, tipo números muito menores, você vai perceber elas com mais frequência quando você consome algum tipo de mídia, um filme, ou uma série, ou um vídeo no YouTube em inglês. Quando você começa a perceber, aliás, quando você começar a aprender essas palavras, você vai ver elas com mais frequência nos conteúdos que você consome. Então, esses flashcards, eles são umas fichas pautadas que você pode escrever o nome da palavra na frente e atrás a tradução dela, por exemplo. Ou por categorias, como animais, por exemplo, ou itens de cozinha, verbos, e depois atrás você coloca a tradução. É bom você escrever e sempre estar revisando para você não esquecer, porque essas coisas são bem fáceis de esquecer. Mas com o passar do tempo você vai acabar internalizando elas e memorizando elas com mais facilidade. Falsas cognatas. Ah, essa dica é boa, porque tem muitas pessoas que confundem isso. Eu lembro até de uma novela que eu vi uma vez, ela chamava América, que tinha uma porta de vidro e estava escrito push, e as pessoas estavam puxando ela, os brasileiros que não sabiam muito bem inglês. Mas na prática, push significa empurrar em inglês. Então, é uma palavra que parece uma coisa, mas na verdade é outra. Bom, falsa cognata, essa parte do vídeo vai ser totalmente dedicada a esse tipo de coisa. Você deve ter cuidado com esse tipo de palavras. Eu vou colocar uma listinha aqui de algumas falsas cognatas que você deve prestar atenção quando você for aprender a língua inglesa. Existem algumas palavras que essas são as cognatas, né? São palavras parecidas. Por exemplo, a palavra example e a palavra exemplo. Elas se escrevem e se falam de formas bem parecidas, mas na prática elas significam coisas bem diferentes. Aliás, não. Essas são as palavras. Confundi tudo. Daí você pode colocar em preto e branco essa parte aqui. Bom, as palavras cognatas, que nem a palavra example e exemplo, são palavras que elas se parecem e na prática elas são a mesma coisa, a tradução delas. Tipo, o modo que se escreve elas aqui e o modo que você fala elas são basicamente idênticas com o português. Essas são as cognatas. Mas as falsas cognatas são algumas que parecem ser uma coisa, mas não são. Que nem a palavra push, que eu já tinha falado, a palavra realize, né? Realize, se você falasse com uma pessoa que nunca ouviu inglês na vida, ela fala, realize deve ser realizar. Mas na verdade, realize seria perceber. Said também, né? S-A-I-D. Essa palavra ela parece muito saída, mas não é saída. Seria disse, é o verbo disse, né? Dizer no passado. Você deve tomar cuidado com essas palavras. Assim como existem palavras que têm esse perfil de ser falso cognato, existem também frases que parecem uma coisa, mas não são. Na verdade, a maioria das expressões em português, eu não diria nem a maioria, mas existem muitas expressões do português que você consegue traduzir para o inglês. E a pessoa em inglês vai conseguir entender bem o que você está querendo dizer com uma expressão. Mas existem outras que elas não significam nada. Se você traduzir literalmente uma coisa para o inglês e falar para um falante, ele não vai conseguir entender muito bem. Ou você pode, pior ainda, dar a impressão errada para ele. Por exemplo, a expressão kick the bucket, que pra gente seria, tipo, literalmente traduzindo seria chutar o balde, para uma pessoa em inglês, ela vai entender e também é uma expressão em inglês. Só que o significado dessa expressão em português, kick the bucket, chutar o balde, significa uma pessoa que estressou, né? Que tá estressada e ela chegou num limite, ela chutou o balde. Em inglês significa literalmente a pessoa morreu. Entende como tem uma expressão em português significa uma coisa e em inglês significa outra? Outra também que tem esse sentido é hold a candle, que seria tipo segurar uma vela. Em português seria um casal e tem um terceiro que está segurando uma vela, né? Ele é uma pessoa que está avulsa naquela situação. Mas em inglês, hold a candle seria uma coisa comparando duas situações. Por exemplo, para X com Y. X cannot hold a candle para Y, por exemplo. Então X não é tão bom quanto Y. Você vê que existem algumas expressões que, se você traduzir elas literalmente, elas dão outra expressão em inglês que não tem nada a ver com em português. Existem algumas expressões em inglês, se você traduzir para português, elas não vão fazer tanto sentido. Por exemplo, green thumb, né, que seria tipo dedo verde. A pessoa tem um dedo verde. Em inglês, isso significa que ela tem muita afinidade com jardinagem e com coisas ligadas à terra, né, que ela fica com o dedo verde. Se você traduzir isso para o português e falar que uma pessoa tem dedo verde, ninguém vai conseguir entender, né, o que você está querendo dizer com isso. Bom, essa dica tem a ver com as pessoas que já sabem
basicamente conseguem entender bem um inglês falado, mas tem mais dificuldades com o inglês escrito, que é lyrics. Lyrics significa literalmente letras em inglês, letras de música, sabe? Quando você vai procurar uma música no YouTube, você coloca a letra nela, por exemplo, sei lá, hino nacional, e coloca a letra, vai aparecer os vídeos do hino nacional com a letra do hino, né? Pra você poder entender o que está sendo dito. Em inglês, se você coloca uma música em inglês e coloca a letra, já aparece ela traduzida. Então, tipo, não aparece ela na linguagem original que ela foi escrita. A palavra lyrics, ela serve para você usar em algumas músicas para você poder ver como ela foi escrita originalmente, como é que ela é escrita em inglês. Isso é bom para as pessoas que querem melhorar a sua leitura, né? Que querem associar melhor a palavra com o jeito que você pronuncia ela. Normalmente a gente já sabe muito bem como a palavra é pronunciada na música, porque ela está sendo cantada e você está prestando atenção. Mas você não sabe exatamente como é que se escreve ela, ou como é a versão dela escrita. Ou você ouve a palavra, mas não consegue detectar direito o que ela é. Então você procura a letra dela e você vê de que palavra ele está querendo pronunciar que você não conseguiu entender. Então essa é uma técnica boa para você aprender inglês com música também, digitando lyrics quando você for acompanhar alguma música de um artista que você gosta em inglês. Bom, a dica final que eu dou para você é a questão da revisão. A revisão é importante porque você normalmente não vai aprender de primeira as palavras que você for memorizar ou as expressões que você for memorizar. Então, se você não sabe alguma coisa, é bom você anotar em algum lugar e estar sempre revisando. Até pode ser naquelas fichas pautadas que eu falei no começo do vídeo. Sempre poder rever elas algumas vezes por dia, ou depois de alguns dias você já ter esquecido e ver elas de novo, porque é muito natural que você se esqueça dessas coisas com o passar do tempo. E é importante que você faça um esforço para você ter um sistema de memorizar essas palavras. Bom, obrigado pela sua atenção aqui nesse vídeo, eu espero que essas dicas tenham ajudado você e até a próxima.